noite a todos então. Desejo a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com Maria de Nazaré, nossa amada e eterna mãe. Que possamos estar aqui sob o amparo divino de nosso mentor, nosso mestre, guia Jesus Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Na noite de hoje, então, foi me convidado para falar sobre a questão da reencarnação. E é um tema que eu gosto muito, porque é uma coisa muito, muito comum a gente conviver com essa situação da questão da morte, a questão do ir embora, né? Saber lidar com essa partida desse irmão que vai embora. Né? Como é que a gente consegue lidar? Muitas vezes aquela pessoa que conviveu por anos debaixo do mesmo teto, né? E hoje já não está mais junto. E como saber lidar com essa diferença, né? Com a saudade que a gente fica dessa pessoa, né? Hoje ainda estava conversando de manhã com uma prima minha, que a gente estava falando sobre o padrasto dela que desencarnou há pouco tempo, há uma semana e pouco. Interessante que ele desencarnou exatamente no dia em que ele encarnou, ou seja, no dia que ele nasceu, ele foi embora também, no dia 2 de janeiro. No mesmo dia que ele encarnou. E aí ela estava me falando, né, a dificuldade que ela está passando com a mãe dela, porque a mãe não está sabendo lidar, porque é uma pessoa de idade. Eles conviveram quase 40 anos juntos. Né? Então 40 anos não é 40 dias, né? São 40 anos, são muitos dias, são muitas coisas vividas juntas, né? Então não é tão fácil assim a gente se desprender dessa pessoa que partiu depois de tantos anos de convivência, né? E aí ela dizendo que está sendo difícil. Enquanto ela falava, eu comecei a me lembrar o quanto a falta de esclarecimento enquanto o esclarecimento, aliás, é importante para nós. E aí quando o Roberto falou agora aqui do estudo, a importância de estudarmos, o estudo ele clareia essas informações que muitas vezes nós desconhecemos. Nós não sabemos como lidar com a morte porque nós não somos instruídos. Nós não aprendemos a como lidar com a morte. O que fazer, como fazer neste momento. O que pensar, o que agir, a gente não sabe. A única coisa que resta nesse momento, quando alguém que a gente muito gosta vai embora, o que nos resta fazer apenas é sofrer. E a gente tem que aprender, e a gente aprende então pelo ensino, pelo estudo da doutrina espírita, que nós podemos nos ligar sim a esse que partiu pelo amor, pela saudade. Ter saudade daquele que partiu é saudável, gente. Agora, o que nós não podemos permitir é que nos conectemos a essa pessoa que partiu por uma linha de dor. Porque essa dor que nós atribuímos nas costas desse irmão que partiu, ela vai trazer uma perturbação tão grande para esse espírito, que ele vai ter sim dificuldades de lá no plano espiritual poder entender que ele já não pertence mais aqui e que ele vai se culpar por não estar mais aqui, por ter deixado a esposa, por ter deixado o marido, por ter deixado o filho, um irmão. Ele vai se culpar por ter deixado. E aí ele vai se atormentar lá no plano espiritual também. Então, quando alguém parte para o plano espiritual, nós precisamos o que fazer? É rezar, fazer uma prece, lembrar desse espírito que foi, mas lembrar de forma saudável e não de uma forma dolorosa. Ah, mas porque eu quero fulano aqui, por que ele não está aqui? Então a gente não pode demonstrar para esse irmão que foi que a gente está sofrendo. E aí a gente só vai compreender essa passagem, compreender realmente, como a Ivone sempre costuma dizer, né, que a morte não existe. Kardec matou a morte. Né, porque Kardec nos ensina pelas obras básicas que a morte de fato ela não existe. É apenas um momento em que nós deixamos este corpo, que já não nos serve mais, porque nós crescemos. Nós crescemos, nós evoluímos. E aí esse corpo já não comporta mais aquele espírito que está crescendo. Ele precisa de um novo corpo.
ele precisa de uma nova roupa. Então eu estava pensando, né? A roupa que eu vestia quando eu tinha os meus 15 anos de idade, por mais que eu queira, eu não vou conseguir vestir. Ela já não é mais adequada para o meu corpo de hoje, de 44 anos. Por mais que eu queira vestir aquela roupa lá que eu vestia quando eu tinha 15 anos de idade, hoje ela já não é mais permitida. Ou seja, eu cresci. E como falava, né, Jesus, o Evangelho fala que Jesus também cresceu. E Jesus crescia em tamanho, estatura, né, e sabedoria. E nós também crescemos em sabedoria, porque nós estamos em constante aprendizado. Claro que a escala de aprendizado que nós estamos, ela é um pouco mais lenta da escala do Mestre Jesus. Jesus está muito além de nós. Mas nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, estamos nos desenvolvendo. E isso é o que importa. E esse desenvolvimento é possível através do processo da reencarnação. Cada etapa de vida que nós passamos, cada existência que nós temos, é uma nova oportunidade de aprendermos coisas novas, de experimentarmos coisas novas. Por isso que quando a gente volta, quando a gente reencarna, aquilo que a gente viveu em outras vidas fica guardado lá atrás, para que aquele conhecimento não interfira, o conhecimento do passado não interfira no meu conhecimento do futuro. As minhas experiências de vida passada, que elas não sejam obstáculos para a minha vida presente. E que isso me permita caminhar mais, e evoluir mais, e crescer mais. Por isso é importante a gente entender esse processo da reencarnação. Eu estava lembrando hoje de tarde, enquanto estava me arrumando para vir para cá, eu estava me lembrando do tempo que eu fazia catequese. E aí eu acho que todo mundo aqui que fez catequese na igreja aprendeu, né, que Deus criou-nos todos e depois para que nós possamos viver, né, depois de vivermos, aquele que é bom vai para o céu e aquele que é mau vai para o inferno. Né? Não tem escala. Se tu foi bom, tu vai para o céu, se tu não foi bom, tu vai para o inferno. Né? Mas parece que esses que não são bons, parece que eles estão condenados a viver eternamente no inferno. E aí a pergunta que eu quero trazer, para que todos possam refletir, é: quem realmente é bom para merecer o céu? Será que o Roberto é tão bom quanto eu? O Pedro, a Laura, será que são muito melhores do que eu para merecer o céu? Será que o Roberto, quando levanta, e aí ele já levanta sendo misericordioso, sendo caridoso, e até o horário que ele vai dormir, ele é 24 horas, somente caridade, compaixão. Será que ele é assim? Será que nós somos assim? Essa é a pergunta que nós temos que trazer para nós. Será que nós somos bons 24 horas o suficiente para sermos merecedores do céu? Então a gente se questiona. Então, se Deus criou os céus, né, para os bons, então em que momento é que eu vou merecer esse céu? Porque o Evangelho nos fala, né, o Evangelho, no capítulo, se não me engano, no capítulo 5, ele nos fala, né, que para podermos enxergar o reino de Deus, é necessário que nós possamos renascer. Né? Em que momento nós vamos... Está, obrigado. Em que momento, então, nós podemos ver este reino de Deus? Em que momento nós vamos enxergar este reino? No momento em que nós renascermos. No momento em que nós estivermos preparados para nascermos para este reino. Enquanto esse momento não chega, nós vamos entrar naquela ciranda do encarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Mas quanto tempo vai durar isso, essa ciranda do reencarnar e encarnar? Nós não sabemos, porque depende de cada um. Cada um, conforme a sua resiliência, a sua abertura, né, para as provas que o mundo coloca, conforme a evolução individual de cada um, vai se avançando, vai se melhorando. Então, quanto mais resiliente nós formos,
e aceitarmos as provas que o mundo nos oferece, não como algo doloroso, mas como um teste de resistência. E que eu possa enxergar naquele teste de resistência o meu crescimento. Que eu possa ter condições de sair daquela provação, daquela prova, melhor. E como o colega Pedro falou nas preces aqui, né, daqueles irmãos que abriram mão da sua jornada de existência antes do momento de partida, nós precisamos estar esclarecidos de que tudo aquilo que nós precisamos viver naquela existência já está tudo programado. Nós apenas estamos executando etapas. É como um jogo de videogame, a gente vai fazendo por fases, vamos vencendo fases. Enquanto a gente não vence aquela fase, a gente vai ficando. Então a gente tem que se esforçar para vencer uma fase e passar para outra. Por mais que em cada fase ela vai apresentar dificuldades, nenhuma fase para outra vai ser fácil. Então vai haver as dificuldades. E cada dificuldade que houver, mais eu tenho que investir da minha força, do meu esforço pessoal, para poder passar para a próxima fase. Para passar para a próxima etapa desse jogo, que é a nossa existência. Então, como eu estava falando anteriormente ali, nós só seremos dignos de receber, de enxergarmos, de vivermos o reino de Deus quando realmente estivermos preparados. Enquanto nós não estivermos, aliás, preparados, aí o nosso espírito não estiver totalmente desapegado das coisas materiais, enquanto ainda não tivermos depurado o nosso espírito totalmente, nós vamos seguindo nesse processo, engatinhando um passo de cada vez, dia após dia. Nós vamos então vivenciando, aprendendo com as etapas, sem reclamar, como foi falado antes, né, que o Roberto falou no início. Por que eu sofro mais do que o Roberto? Por que eu sofro mais do que o Pedro? Por que a vida do Pedro é mais fácil do que a minha? E Bezerra fala, nada do que nós vivemos está fora da programação necessária de cada um. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso viver vai acontecer. Se é dificuldade, se é mais fácil, se é mais difícil, as provações estão ali. Nós precisamos passar, nós precisamos superar essas dificuldades e precisamos aprender. E aprender, a gente vai se melhorando, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, vai entendendo melhor o projeto de Deus. E no momento que eu vou quanto mais eu entender o projeto de Deus, as nuances do projeto de Deus, a mensagem que o Cristo trouxe e nos deixou aqui, quanto mais eu for compreendendo, mais eu avanço para esse reino de Deus. Mais eu me aproximo desse paraíso de que tanto nos falavam, que é o que nós temos direito. O paraíso, então, é o quê? É o ambiente daqueles espíritos evoluídos, dos espíritos felizes. Nós ainda não estamos na condição de feliz, totalmente. Nós temos alguns picos ali de alegria, de felicidade, mas a totalidade da felicidade ainda não temos, porque estamos envolvidos em muitas provas, em muitas expiações. Nós temos muitas dívidas de outras e outras, e tantas existências que foram sendo penduradas na nossa conta, e que nós precisamos, em algum momento, quitar essas dívidas. Enquanto nós não quitarmos todas essas dívidas do passado, nós vamos continuar nessa ciranda que eu falei antes. Encarnando e desencarnando. Encarnando e desencarnando. Então o processo de reencarnação, gente, é um ato de total misericórdia de Deus para com todos nós. Porque Deus sabe de cada um. Sabe que cada um aqui tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Ele sabe que ninguém é perfeito, mas ele olha para o esforço que cada um faz em ser melhor. Então, o que importa, na verdade, não é eu dizer que eu não faço o mal para ninguém. Mas eu não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém. Mas a coisa que a gente tem que fazer é, mas tu faz o bem? O que importa para Deus não é o mal que tu não faz,
mas o bem que tu deixa de praticar. Porque o bem é que nós precisamos praticar. Precisamos praticar, exercer o bem, exercer a caridade. E exercendo o bem, exercendo a nossa caridade, nós vamos nos melhorando, vamos aprendendo a amar o próximo, a respeitar o próximo. Eu vou me amando também, eu vou olhando para mim, eu vou me amando, eu vou aprendendo como é que eu gosto de ser bem tratado. Porque não adianta eu querer amar alguém se eu não me amo. Como é que eu posso querer que alguém me ame, me respeite, se eu mesmo não me amo ou me respeito? Então, nunca a gente aprende a se amar, a se olhar, né? Então, a gente vai conseguir compreender como amar o nosso próximo. E a reencarnação, então, ela vem nessa condição, né, que Deus nos dá de poder quitar essas dívidas, de podermos acertar. Porque de tantas escolhas que nós fazemos na nossa existência, muitos equívocos vão acontecer. E dentro desses equívocos, Deus nos dá a oportunidade de voltar à fita, passar a borracha ali onde a gente errou e reescrever. Então, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão boa, que Ele não é capaz de condenar os seus filhos ao inferno, ao suplício eterno. Ele ainda vai sempre nos dar a chance de poder voltar atrás, de poder refazer a nossa história. E então, eu estava pensando nisso, né, antes. Então Deus ama todo mundo. E aí eu me lembrei da parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? Em que o filho mais novo pede ao pai aquilo que lhe cabe na herança. Ele pega os bens, o pai dá de coração os seus bens, partilha os seus bens. Esse filho mais novo pega o que lhe é de direito e ele vai embora. Vai viver a loucura do mundo. Gasta tudo, bota tudo fora. O que ele gastou não foi nada feito, não foi nada conseguido pelo esforço dele. Por isso que foi fácil de gastar. Ele gastou o esforço que o pai fez. E aí ele gastou. E aí veio o arrependimento. Mas ele tinha vergonha de voltar atrás, de pedir perdão para o pai. Mas como a dificuldade que ele se mergulhou era tão grande, que ele achou melhor, em certo determinado momento, voltar atrás. Ele achou melhor voltar atrás e ele voltou atrás. E o que ele enxergou quando ele voltou atrás? O pai de braço aberto, com festa para acolhê-lo. O pai que tinha todos os argumentos para poder criticar o filho, xingar o filho, repreender o filho. Não. O pai estava de braço aberto para acolher o filho que partiu. O filho que saiu, que se desgarrou da família. E o pai estava ali, inclusive com festa. De tamanha alegria que o pai sentia ao ter aquele filho desgarrado de volta na família. E assim é Deus para conosco. Deus também fica feliz com aqueles irmãos, aquelas irmãs que por algum motivo na sua existência se desgarraram do caminho que Jesus veio para mostrar, o caminho que nós precisamos seguir, as etapas do jogo que nós precisávamos vencer para poder dar os passos necessários para chegar lá no final do jogo, que é o reino de Deus. E Deus fica tão feliz quando a gente retorna para esse caminho, quando a gente se dá de conta de que estamos caminhando, trilhando o caminho errado e que nós queremos voltar para o caminho certo. Kardec questiona no Livro dos Espíritos se Deus criou o bem e o mal, ou se nós fomos criados com tendências para o bem ou para o mal. E os Espíritos dizem que não. Todos nós fomos criados de forma igual. Fomos criados simples e ignorantes. Mas onde é que nasce aí o bem e o mal? Das escolhas de cada um. É nossas escolhas, por nossas escolhas de vida,
alguns vão pendendo pelas escolhas erradas por caminho do mal e outros vão acertando, né? Vão experimentando e vão acertando. Esses que erraram têm oportunidade de voltar e refazer. Mas tem aqueles que não querem voltar e refazer. Tem aqueles filhos orgulhosos que não querem voltar para a casa do pai. Eles querem continuar ainda naquele caminho ali. O orgulho que eles têm impede que eles voltem para a casa do pai, para que eles voltem para o caminho que o pai mostra, o caminho para casa. Então o orgulho afasta esses filhos deste caminho. E nós aprendemos então que o pai é amor. Jamais o pai vai castigar os seus filhos. Por mais que a gente se afaste dele, em qualquer momento que seja que nos afastemos do pai, o pai vai sempre nos acolher de braço aberto. Quando a gente der por conta, nos der por conta de que precisamos e que podemos ainda voltar para o caminho do bem, nós podemos voltar. E nós vamos compreender que é tempo de voltar quando a chance for dada. E a chance é dada pela reencarnação, pela oportunidade de revivermos novamente, de reencarnarmos novamente, para poder refazer a nossa caminhada, corrigir os erros, quitar aquelas dívidas que nós penduramos, né? Por isso que um dia eu estava ouvindo uma frase que dizia assim, ó, perdoe sempre. Não abrace uma dívida desnecessária. Não deixe esse plano carregando dívidas desnecessárias, carregando o não perdão. Por que eu vou partir para a morada eterna com dívidas com os meus irmãos que aqui estão? Porque depois eu vou ter que voltar para poder responder por essas dívidas. Então que nós possamos perdoar sempre. Então Deus nos dá, pelo processo da reencarnação, a chance de voltar e corrigir aquele perdão que eu não dei ali para o Luiz Mário, o bem que eu deixei de fazer, ou o mal que eu fiz em algum momento para o Roberto, para a Anja. A oportunidade que eu abri mão, por questão de escolha, de praticar o bem, praticar a caridade, eu vou ter uma segunda chance. Só que essa segunda chance, ela não vem nessa existência. Ela vem em outra existência. Por isso que nós não podemos perder as oportunidades de fazer o bem. E tem pessoas que ficam esperando grandes oportunidades para fazer o bem, para fazer a caridade, para servir, porque sente a necessidade de aparecer. Olha, eu sou bom, eu estou fazendo o bem. O Evangelho diz: o que a tua mão esquerda fizer, a direita não precisa saber. Ou o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, que meus gestos de caridade para com o próximo estejam contidos nos mínimos detalhes do dia. Que eu não abrace essas dívidas desnecessárias de não perdoar. E o perdão, gente, não é somente o Roberto me fez uma maldade muito grande, e aí como é que eu vou perdoar o Roberto? Mas eu devo perdoá-lo. E o perdoar não quer dizer que eu vou depois sair dali de abraços e beijos com o Roberto. Não, eu perdoei o Roberto, mas ele vai seguir o caminho dele. E eu vou seguir o meu. O Chico diz: perdoai sempre. Se não perdoardes, o problema é teu. Se tu perdoardes e a pessoa não aceitar o teu perdão, o problema é dela. Então, se eu perdoar, eu já estou me livrando de uma dívida. Se eu perdoar. Agora, o que o outro vai fazer com o meu perdão, aí já não é mais problema meu. Já é problema daquela pessoa. E nós só vamos entender essa importância do amar o próximo, do perdoar, do servir, do praticar o bem, de livrar-se dessas dívidas desnecessárias que nós insistimos em colocar na nossa mala
Tem muita gente que, quando parte, leva uma mala cheia de dívidas. Tem gente que às vezes está com o caderninho lá no céu, está com o caderninho cheio de dívidas penduradas. E aquele caderninho vai ter que ser quitado uma hora. Então é uma coisa que eu digo, né? Aproveite o momento de hoje em que nós estamos numa condição favorável para perdoar. Porque nós não sabemos em que condições nós vamos estar frente a frente de novo para que o perdão aconteça. Porque se eu não perdoar o meu irmão hoje, em que condições eu vou estar numa nova encarnação para que haja o perdão entre nós? Hoje eu estou como um amigo, mas eu posso voltar talvez como um filho daquele que eu tenho que perdoar. Eu posso voltar como um pai, como uma mãe. De alguma forma aquela dívida vai precisar ser quitada. Aquela conta vai ter que ser fechada. Porque enquanto a conta não é fechada, enquanto a dívida não é quitada, nós continuamos ali. Continuamos presos naquela fase. Nós continuamos ali ainda. E Deus quer que nós avancemos, que nós evoluamos. Né? Ele quer que a gente cresça também. Que nós caminhemos como Jesus caminhou. Jesus também caminhou como nós, no tempo dele. Ele aprendeu, ele precisou aprender, ele precisou crescer, ele precisou evoluir. E nós também estamos nessa fila de aprendizagem, de aperfeiçoamento. Nós também estamos caminhando nessa fila. E cada vez que nós aprendemos alguma coisa, é um passo à frente que nós damos nessa caminhada, nessa evolução. É um passo a mais que eu dou no meu crescimento. É um aprendizado a mais que eu agrego na minha existência. Que nós possamos, então, pela reencarnação, entendermos que aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui não é a condição de sofrimento que Deus nos jogou nas nossas costas. O Pai entrega a cruz para cada um, a cruz que cada um é capaz de suportar. O Pai não vai dar um fardo que alguém não possa carregar. O fardo pesado que não possa carregar. Tem uma história que fala assim, vou contar bem antes da tempo ainda, não preciso tirar o relógio ali. Tem uma história que conta assim, que tinha uma mulher que ela vivia reclamando da vida, ela sempre reclamando, nada estava bom para ela. A vida era um fardo pesado. E aí um dia o mentor espiritual dela, ela estava dormindo, o mentor espiritual dela veio e num desdobramento levou ela num outro lugar. Numa sala repleta de cruzes. Imagine uma sala gigantesca com trocentas cruzes de trocentos tamanhos diferentes. E aí ela foi caminhando no meio daquele monte de cruzes ali assim. E aí o mentor daquela mulher pegou e disse assim, minha irmã, aqui estão as cruzes que cada um carrega. Então, Deus está te dando hoje a oportunidade de tu escolher uma nova cruz. Ele vai tirar a cruz que tu carrega hoje, que tu reclama que está pesada nas tuas costas. Ele vai tirar das tuas costas, vai te dar a oportunidade de trocar de cruz. Então, tu olha bem para essas cruzes que estão aqui e escolhe qual cruz que tu quer carregar. E aí ela andou, até que ela achou uma cruz deste tamanho, assim, que ela quase tropeçou. Desse tamanho a cruz. Estava no chão, assim. É esta que eu quero. É esta cruz que eu quero carregar. Aí o mentor olhou para ela e disse, minha irmã, eu tive todo um trabalho para te trazer aqui, para te tirar de casa, te trazer aqui, para tu escolher a cruz que tu já carregava. Então vejam, a gente reclama por tão pouco. A gente reclama, às vezes, a gente reclama para Deus, a gente se queixa para Deus que o nosso fardo é pesado, é tão pesado. E muitas vezes tem gente que atira a cruz para o lado. Não quero mais carregar essa cruz. E resolve por conta e risco dar fim à sua existência. E Jesus já ensinou que nós precisamos sim carregar a nossa cruz até o fim. Jesus foi carregando a sua cruz, subindo uma ladeira, debaixo de chicotada, de chute, de soco, com uma coroa de espinhos enormes que perfuraram o seu crânio. Vocês imaginam espinhos enormes
atravessando o osso da cabeça. E Jesus, mesmo com todas essas dificuldades, ele carregou a cruz até o fim. E ali ele mostrou que nós também precisamos carregar a nossa cruz até o fim. Que essa oportunidade que nós recebemos aqui, é a oportunidade que nós temos de aprender com a nossa cruz. Com a cruz que nós carregamos no dia a dia. E que nós temos que ser, sim, resilientes, aceitar essa cruz. Como Cristo também aceitou. Cristo não tinha obrigação de carregar aquela cruz. Mas ele fez para nos mostrar que nós precisamos carregar a nossa cruz dia após dia, passo a passo. Quando a força nos faltar, quando a força faltou a Cristo, o que ele fez? Foi permitido que o sirineu assumisse a sua cruz por um trecho, para que ele pudesse recobrar as forças, porque ele já tinha caído 2 vezes naquele trajeto ali. Ele já tinha caído com o peso daquela cruz, o corpo dele já não aguentava mais aquele peso, ele caiu 2 vezes. E aí foi permitido que Sirineu carregasse essa cruz também com ele. Quando a cruz nos pesar nos ombros, que nós também possamos parar um pouco para redescansar, mas jamais desistir de carregar a nossa cruz, jamais abandonar a nossa caminhada. Porque uma coisa que eu estava pensando esses dias, fácil é morrer, difícil é nascer. Porque para morrer tu não depende de ninguém. Para nascer, sim. Depende da boa vontade de alguém aqui na Terra que vai permitir que tu venha ou não. Agora, para morrer, tu não precisa de ninguém. Então, que nós assumamos a nossa cruz, a nossa caminhada de forma resiliente até o fim. Carregando a nossa cruz com total dedicação, com amor, com compaixão, com resiliência, nós estamos cumprindo o programa da reencarnação ao qual nós viemos. Não estamos deixando nada para trás. Porque tudo aquilo que nós deixamos para trás, em algum momento nós vamos ter que voltar lá e arrumar e refazer. A reencarnação permite isso, a gente voltar e refazer a nossa caminhada. Acertar aquilo que não ficou bem. Então o Pai, ele não permite que nós sejamos relegados às penas eternas. Ele vai sempre deixar uma oportunidade.